A gente vai começar nessa semana, nesse domingo, uma série nova, uma série de 4 episódios. E o nome dessa série é O Reino Agora e Muito em Breve. Nós queremos conversar com vocês um pouco mais sobre um tema que para nós é muito precioso, que é o Reino de Deus. E por que esse tema é tão precioso para nós? Porque ele fundamenta a prática da igreja. Tudo que nós fazemos aqui na igreja tem um pezinho no entendimento do reino de Deus, da teologia do reino de Deus, do ensino sobre o reino de Deus. Por que isso? Simplesmente porque qual é a palavra que Jesus mais falou? Reino de Deus. O que estava na boca de Jesus e o que estava nos atos de Jesus o tempo inteiro? O reino de Deus. Se era importante para Jesus, deve ser importante para nós. Portanto, o ensino do reino de Deus nos ajuda a vivenciar a vida cristã, tanto no sentido de receber o que Deus está fazendo em nós, quanto aquilo que Deus quer fazer através de nós. O entendimento do reino de Deus, e olha, esse entendimento nunca você vai chegar no fim dele, porque o reino de Deus é algo, às vezes, misterioso também, em muitos sentidos. Mas quanto mais nós nos aprofundamos nos evangelhos, quanto mais nós nos espelhamos em Jesus, e importante, quanto mais nós praticamos aquilo que nós estamos crendo, porque a fé cristã, ela não se efetiva em nós sem a prática. A fé cristã só com conhecimento se torna o quê? O que a gente costuma dizer que parece? Religião. Só a religião, só a parte vazia da religião. Religião, no original, significa religar, se conectar de novo com Deus. Mas na vida comum a gente sabe que perdeu muito desse sentido. As pessoas estão satisfeitas às vezes com estar em um lugar ou pertencer a um lugar. Mas aquilo que elas acham que é o suficiente, na prática não influencia a sua vida. A sua relação com Deus não muda. A sua esperança não muda. A sua fé não muda. Ser um pequeno Cristo, um cristão, não significa muita coisa. Por isso a palavra perdeu o seu sentido, né? A palavra religião. A gente poderia restaurar essa palavra, mas é mais fácil a gente começar a falar do reino de Deus, até porque Jesus não criou nenhuma religião, mas ele veio para nos religar com Deus, isso sim, mas ele não veio para criar uma instituição. Então, parênteses aqui, lembre-se sempre, tudo que nós fazemos aqui que é mais estrutural, mais institucional, é apenas, John Wimber falava muito sobre isso, a gente quer fazer o mínimo para poder funcionar, não é? Alguém tem que pagar o aluguel, alguém tem que arrumar as coisas, pintar as paredes, a gente está sempre tendo reunião, o que faz agora, a gente tem que organizar as coisas para facilitar, o objetivo é esse, facilitar com que as pessoas tenham acesso ao reino de Deus e ao rei do reino, amém? Então nessa série, a gente vai falar um pouco sobre isso, ser relembrado sobre aspectos importantes do reino, que são para hoje. E às vezes a gente tem a tendência até de pensar assim, eu também às vezes falo, mas será que eu falo de novo do reino de Deus? Quem é mais antigo já ouviu várias vezes. Mas toda vez que eu me debruço a pensar no reino de Deus, Deus fala ao meu coração algo mais. No mínimo ele fala assim: como é que anda aí lendo a prática versus o que você sabe? No mínimo ele fala isso. Como eu falei antes, o fato de eu já ter ouvido sobre o reino de Deus não quer dizer nada se minha vida não está encharcada pelos princípios, pelos valores e pela visão que o reino de Deus traz na nossa vida. E eu quero nessa série que você seja estimulado a pensar sobre o reino de Deus. Também quero que nessa série você seja desafiado a se preparar com expectativa para a nossa conferência. Porque o que nós vamos buscar durante aqueles dias da conferência é sermos equipados por Deus para sermos de verdade cidadãos e pessoas do reino, um povo do reino de Deus. Nós cantamos hoje aqui o único governo que realmente tem futuro, o único governo eterno, o único governo que traz verdadeira justiça e paz. É esse povo que nós queremos ser, é para isso que a igreja existe. E às vezes soa rude quando um pregador diz assim: se não é isso que você quer, não precisa vir mais.
porque você está perdendo tempo. Mas eu diria, continua vindo. Insista, porque às vezes é uma luta interna para nós nos rendermos ao Senhor. Se no seu coração há um pouquinho assim de algo dizendo, eu preciso de uma relação com Deus, eu preciso recuperar minha vida com Deus, eu quero experimentar mais de Deus, então não deixe de vir e seja perseverante em estar no meio da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo invisível de Cristo. Estar com a igreja é estar com Cristo. E é no meio dessa experiência com a igreja que talvez você vai experimentar ainda mais do Senhor. Amém? O Espírito de Deus se move no meio da igreja. Portanto, o reino de Deus é isso. E nós queremos explorar hoje esse tema. E obviamente que eu estou fazendo um jogo de palavras nessa imagem que a Andressa muito bem refletiu o desenho que eu mandei. Não sei como ela entendeu aquele desenho, mas ela conseguiu. O reino agora e ainda não é a expressão que nós usamos normalmente para se referir ao que os evangelhos ensinam. Porque se você vai estudar os evangelhos, você pode ficar meio confuso às vezes. Não é porque você é confuso, é porque existe uma tensão quando Jesus anuncia as coisas. Pensa, Jesus é homem, Deus encarnado, mas Jesus, ele tem a eternidade no seu coração. Ele não é como nós. E ele está falando por parte da eternidade. A eternidade invadiu o presente, é uma coisa que não dá nem para explicar. E aí, para nos ajudar, os teólogos criaram esse termo, reino agora e ainda não. Por quê? Porque o reino de Deus chegou em Cristo, mas ele não chegou ainda completamente. Jesus está consumado, no sentido de que nada mais precisa ser feito em relação à sua obra, mas existe um tempo até que o final se cumpra, o fim de todas as coisas, quando o reino será consumado. E o que eu quero falar para vocês aqui é uma introdução. Talvez hoje será mais uma aula do que uma pregação, em certo sentido. Nas outras mensagens vocês terão um pouco mais de pregação mesmo, em cima do tema do reino. Mas é para criar esse fundamento para nós, para alguns pela primeira vez, para outros pela enésima vez. Nós vivemos um mundo muito maluco, maluco demais, cada vez mais maluco. Vocês notaram alguma coisa maluca essa semana? Não? Só uma? Eu notei umas 4. Tem maluquice para todo lado, gente. Tem maluquice dentro da igreja, tem maluquice fora da igreja, tem maluquice no governo, tem maluquice no mundo. Doideira mesmo, a coisa está desvirtuada, bagunçada, confusa. Você não sabe no que acreditar, e daqui a pouco você não vai saber nem acreditar no que você vê. Nem o que você vê vai ser verdade. É verdade ou não é? Para quem que você vai perguntar? Nós precisamos começar a voltar mais os nossos olhos para o Senhor, para a sua palavra. Nós precisamos estar de fato como vocês estão, graças a Deus por isso, conectados com a sua comunidade de fé. Eu fiz uma postagem lá no Instagram da igreja essa semana. Esqueça os pastores e influencers da internet. Conecte-se com uma igreja, comprometa-se com uma igreja local. Amém? A gente vai precisar ter pessoas de carne e osso, com quem a gente pode olhar e falar, para perguntar as nossas dúvidas. E para ficar em dúvida junto às vezes. E aí, irmão, como é que é isso? Não tenho ideia, não sei. Tá bom, mas vamos ficar juntos? Vamos, dá a mão aqui. Dá a mão com você, e dá a mão com você, e dá a mão com você. E a gente vai andando junto. A gente não tem que saber tudo. A gente não tem que entender tudo. A gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Deus, e para que o reino de verdade esteja vindo do céu para a terra. Nós precisamos viver a oração do reino, que é a oração do Pai Nosso. É básico, ali você consegue tudo que você precisa saber. Nós temos o privilégio então dessa teologia que nos ajuda, o já e o ainda não, que é essa base sólida, como eu disse. O reino de Deus já ou agora fala sempre da possibilidade que foi introduzida pelo Senhor na sua vinda. Só isso já é uma grande coisa. A gente não vive mais num vácuo. A gente não vive mais assim, creia e acabou. Fica aí só crendo e faz bastante força para crer, porque não tem nada mais acontecendo do que isso. Não, o reino não é futuro, como se ele fosse acontecer lá no futuro. E se eu aguentar bastante o reino, eu vou ver o reino. O reino ele começou em Cristo. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está ao alcance da mão. É isso que diz o grego do estar próximo. Tão próximo quanto eu não preciso nem dar muitos passos, né? Até o Horácio eu acho que conseguia. Não foi boa essa, mas você entendeu. Está próximo.
É uma boa metáfora, sim, porque não depende de você ser o capaz, está ao alcance de você. Você tem um bração, você tem um bracinho, está ao alcance, o reino começou. Esse é o já, é o agora do reino. O reino ainda não é a melhor coisa que nós poderíamos também compreender, porque senão você vai ficar louco, porque as coisas ainda dão errado, e você e eu ainda pecamos, você e eu ainda erramos, e você e eu ainda temos preguiça às vezes de adorar a Deus, de ler a palavra, de orar. Oh, raça de víboras! O reino, se ele estivesse realmente completo no sentido aqui da teologia, nós seríamos muito infelizes. O ainda não nos ensina que, embora o reino começou, ele ainda não está completo. Não é que ele ainda não chegou, tá bom? Tem gente que confunde, fala o reino agora e ainda não, é tipo assim, é sim ou não. Não, é sim e sim, só que não completamente. Faz sentido explicando assim? O ainda não é uma coisa pessimista e não pode se tornar o foco da nossa vida. É a melhor coisa que podia acontecer numa proposta de algo futuro e de algo poderoso dos céus para nós. Nós ainda vivemos num mundo de dores, nem todos são curados, nem todos são alimentados, nem todos encontram paz durante a sua vida terrena. O ainda não ainda acontece, mas não é um ainda não pessimista, é um ainda não que precisa se tornar esperançoso, porque um dia o reino se completará, amém? Perfeitamente. Apocalipse fala sobre isso, não haverá mais choro, nem lágrima, nem dores, haverá esse dia. Eu não posso ficar oscilando entre o reino totalmente agora, então todo mundo tem que ser curado, você não tem fé, você está em pecado. Tem gente que vive nessa base, isso é estressante e não é bíblico. Mas o reino já começou, o que pode acontecer? Porque o reino já começou, essa é a pergunta. O que pode acontecer? Expectativa no coração. Qual é o limite? O limite é a vontade de Deus, é o tempo de Deus, é a confiança em Deus, é a fé em Deus, tudo se mistura. E o ainda não nos ajuda a viver nos momentos onde as coisas não saem como esperado e na hora que nós esperamos. O reino é perfeitamente representado em uma pessoa e não um conceito. É sobre Cristo, não é uma ideia, mas é nossos corações encharcados com essa esperança de que Ele tem o controle. E Ele já veio e Ele vai vir. Amém? Nós queremos que nossa vida, irmãos, sejam encharcadas mesmo com essa esperança. Promover o poder do reino na vida das pessoas. É para isso que nós somos chamados. Apresentar o reino para as pessoas num mundo confuso. Tem gente procurando conhecer algo que faça sentido, algo real. Tem aquela música que fala, muitos procuram. Como é que é, Jéssica? Canta aí para nós. Esqueci agora, estou na minha cabeça aqui tocando e eu não consigo reproduzir, mas algo que seja real. Algo real. É, isso aí. É brilhe tua luz, né? Brilhe tua luz em nós, que todos vejam o teu reino. Amém? Você quer trabalhar para o reino? Você quer servir o rei do reino? Amém? É para isso que nós estamos fazendo isso. Nós vamos falar sobre isso esses dias, essas semanas, e vamos com grande expectativa para a nossa conferência. Eu estou falando disso também para que o que acontecer na conferência, seja o que Deus quiser trazer para nós, de ensino e de experiência, você esteja preparado para falar, isso faz sentido para mim. Tá bom? É mais ou menos isso, te dá uma base para que você não precise de muito tempo para entender aquilo que vai ser comunicado e você possa captar rápido e ir para cima disso e absorver aquilo que Deus quiser te ensinar. Às vezes, a confusão do mundo e da vida ganha espaço demais na nossa vida, gente. É o que eu falei antes e a gente fica focado no ainda não. Por isso eu fiz essa brincadeira, brincadeira diminui, né? Mas aí eu fiz essa jogada. O reino agora e muito em breve. O que eu quero é que você comece a pensar assim, não precisa esquecer o ainda não. Ainda bem que você corrigiu o ainda não, né? Nunca gostei desse ainda não. Não, se você entender que o ainda não é porque ele não existe, mas porque ainda não se completou, já está ótimo. O muito em breve é para te ajudar e te estimular a começar a pensar assim, será que Deus não pode, já que o futuro está invadindo o presente, não pode acontecer algo aqui daqui meia hora? Será que não pode acontecer algo de Deus hoje à noite? Será que não pode acontecer algo de Deus amanhã, na outra semana? Será que não pode acontecer algo de Deus daqui 3 anos? Enquanto isso eu espero, eu creio no reino,
Eu vivo o reino, eu proclamo o reino, eu vivo o reino, e Deus vai vindo sobre nós, muito em breve. E essa palavra acaba tendo um sentido também um pouco duplo, né? Se você pensar bem, porque nós estamos falando sobre um muito em breve, tanto, como eu disse, pode acontecer ao longo do nosso tempo aqui, ou muito em breve na volta de Cristo, se você quiser entender assim. Amém? Nós estamos também vivendo tempos que a gente fala, Senhor, será que agora é o tempo que o Senhor vai voltar? Será que o Senhor volta em 5 dias, 5 anos, ou que seja 50 anos? Se já se passaram 2050, eu não vou ver, mas alguém aqui vai ver. E tem gente que está esperando a 2000. Está entendendo a diferença? É muito em breve. Eu acredito que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Ele disse que não avisaria quando voltaria, mas Ele daria alguns sinais. Às vezes a gente exagera nos sinais, né? A gente é assim, né? Ser humano, cheio de expectativa. A gente começa a dizer que isso é porque Jesus vai voltar. Aí já tem um monte de gente que errou, né? Daí fica na história com o nome feio, em vez, né? Fica lá aquele cara que fez as pessoas fazerem um monte de besteira porque ele inventou a data que Jesus ia voltar e errou. Depois ele errou de novo. Eu conheço um cara em Maringá que errou 3 vezes. Na terceira entrega o Betis, né? Devia ter ido para a cadeia, sei lá. Já está passando por charlatão. Não é para você ficar dando a data, é para você criar expectativa e viver. Se você realmente quer mais do seu Senhor, você também não está pensando, então, como é que você vai se apresentar diante dele? Quando você chegar lá, que alegria poder te dizer, Senhor, obrigado pelo privilégio de ter vivido o teu reino, de ter te servido, ter te ajudado, de ter sido suas mãos, seus pés, a sua boca, o seu toque, o seu poder, o seu servir no alimento, o seu servir na cura, o seu servir na libertação. Esse é o nosso tempo, é o tempo que nós estamos vivendo. Pensar no reino como agora e muito em breve, na proposta dessa série. E aliás, guarde isso ao longo de toda a série, tá bom? Toda vez que você ouvir alguém aqui compartilhando, Will, Osiris, eu, nesse tema, tenha esse pano de fundo, reino agora e muito em breve. O tema de hoje está sendo um pouco falar sobre o futuro que está chegando, né? Sempre chegando. Então, pensar no reino como agora e muito em breve, nos fala sobre experimentar o reino agora mesmo, hoje, aqui. Experimentar o reino talvez semana que vem. Experimentar o reino talvez na conferência. Experimentar o reino a partir da conferência. Em você e em benefício do mundo. Nós não queremos experimentar o reino porque nós queremos aquelas experiências só com Jesus. Claro que nós queremos a experiência com Jesus, porque tudo começa com uma experiência com Jesus. Real, verdadeira, transformadora. Mas observe os evangelhos. Jesus sempre deu uma experiência para os seus discípulos, depois falar para eles, vão. Paulo teve uma grande experiência com Deus, a vida dele virou de cabeça para baixo, do ponto de vista humano. A experiência com Deus é porque nós continuamos servindo, e servindo em amor, e servindo também com poder, e servindo com capacitação do alto. É uma vida toda encharcada por aquilo que Deus quer fazer. É uma vida que responde de forma muito prática a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é uma coisa assim, vai aí Deus, faz o teu reino vir e a tua vontade. Não, é você junto. Sou eu trazendo o reino, porque sou eu que estou aqui. Vocês estão vendo Jesus em algum lugar aí? O Henrique Cristo não valia. Jesus está aqui através de nós. E o seu Espírito está em nós. E nós vamos operar o reino dele. Cada um à sua maneira. Cada um na sua identidade. Cada um no seu jeito. Mas todos conectados nele. O reino de Deus fala sobre a invasão do futuro no presente, revelando Cristo. Guarde essa frase. O que é o reino de Deus? É a invasão do futuro no presente, revelando Cristo. Gustavo, se você puder passar ali eu deixei um desenho simples ali, talvez às vezes ajuda visualmente. Acho que é o segundo slide. O reino de Deus se manifesta em palavras e poder na vida da gente. Já explico ali. Vivemos entre o já e o muito em breve, como eu coloquei hoje. O ainda não, completamente, deve trazer a nós descanso.
e não paralisia. Vou repetir, essa frase é importante. O reino de Deus agora e ainda não, é a nossa frase, certo? O reino de Deus agora e ainda não. O ainda não deve servir para nos trazer descanso, ficarmos de boa, sabendo que Deus tem o controle, mas não pode ser motivo para paralisia. Deve ser vontade de Deus. Você perguntou? Não. Então como é que você está terminando de investir nessa direção, de orar por isso, de buscar isso? Deus falou não? Ou você não sabe? Eu não sei. Então continue perseverando até que o Senhor dê convicção. É hora de parar. É hora de... Paulo não fez isso? Vocês acham que Paulo tinha uma boa conversa com Deus ou não? Eu acho que sim. Dá a entender que sim. Ainda assim ele insistiu 3 vezes com o Senhor em uma certa oportunidade, não foi? Ou seja, na primeira Paulo pediu algo e Deus disse não. Mas Paulo falou, talvez eu tenha entendido errado, não é? Eu estava com sono, com fome, fui orar de manhã e o Senhor falou, não, eu acho que eu entendi errado. Senhor, me ajuda aqui. Não. Aí Paulo sossegou, certo? Porque ele não. Ele foi uma terceira vez, Senhor. E aí o discernimento dele foi, Senhor, tá bom, eu entendi agora. Tua graça me basta. Aí ele começou a escrever, o reino agora e ainda não. Não foi ele que escreveu isso. Passaram-se muitos anos a gente conseguiu chegar na conclusão que Paulo chegou na prática. Paulo parou de fazer o que tinha que fazer? Não. Paulo parou de crer? Não. Paulo parou de operar com a autoridade, com o poder de Deus? Não. Muito pelo contrário, totalmente tranquilo, porque o viver para mim é Cristo. Não, é o contrário, né? Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, certo? Eu achei que eu tinha confundido. Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E eu ando na graça, porque a graça dele me basta. Eu me sustento na sua graça. O reino se manifesta em palavras e poder na vida da gente, irmãos, conforme nós vamos nos lançando. Então não deixe que o ainda não se torne paralisia, uma muleta para você não investir em fé, em perseverança, em crer. A gente sempre diz que fé na Vineyard, a gente gosta de falar que se soletra RISCO, risco, porque a gente não tem o controle das coisas. E se eu pedir para você orar com uma pessoa hoje, você vai ficar à vontade ou vai ficar meio sem graça? Depende do caso, né? Talvez você fique sem graça. Não sei, tenho medo, e se não der certo? Como assim orar para alguém ser curado? Como assim orar para alguém ter um encontro com Deus? Esse é o risco da fé. A fé lança você sem você ter a certeza do que você garante aquilo, colocando a certeza em Deus, porque é a vontade dele, porque é o desejo dele. Ele não ensinou a oração para você dizer, seja feita a tua vontade na terra como no céu, até que alguém te prove o contrário, ou o Senhor te fale como falou a Paulo. A vontade dele no céu é completamente obedecida. No céu não há doença, no céu não há opressão, no céu não há escassez. Mas por causa de nós entendermos o que Cristo nos ensinou, do já e o ainda não, ou do já ainda muito breve, nós sabemos que nem tudo será resolvido agora, mas tudo que acontece aponta para o reino, aponta para a realidade do reino, aponta para que Deus está agindo hoje e intervindo na nossa vida. Então aquela figura ali é só para você entender, né? A era presente, tá, gente? É tudo da era da humanidade, desde que nós fomos criados, a gente vem vindo, tá pequenininho ali, não sei se você consegue ver, mas aí tem a cruz. Então a cruz é o ponto que simboliza para nós, né, a obra de Cristo. Então 3 anos antes ele chegou, né? Ou quer dizer, 33 anos antes ele chegou, mas nos últimos 3 anos ele começa seu ministério. Nós entendemos a cruz como um marco, onde o reino foi inaugurado. Lembre-se dessa expressão, o reino de Deus inaugurado. Alguns irmãos e outras linhas teológicas vão dizer que o reino ainda vai vir. Nós entendemos que o reino foi inaugurado em Cristo, o já chegou, tá? E o reino será complementado na volta de Cristo, que é o escatom que você está lendo ali, que é uma palavra grega para falar da volta de Cristo, né, das últimas coisas. Então, o reino chegou em Cristo, e um dia Cristo vem e invade de novo, né? A era futura começa na volta de Cristo. Nós vivemos no intervalo entre essas duas eras, hoje.
Desde que Cristo veio, nós vivemos entre o reino que já chegou e o reino que vai vir completamente na volta de Cristo. Esse é o tempo que nós vivemos. Olha que legal, ali aponta para você ficar sonhando com a era futura, quando Cristo voltar, e aí o reino completamente, o ainda não desaparece, e o muito em breve se torna permanente, e é o reino já e sempre e eternamente já. Nós estamos tendo o privilégio de andarmos nessa direção. O gráfico diz então para nós, junto com todo esse ensino, que os últimos dias chegaram, aponta para o ministério de Jesus como um modelo para nós de vida, fala sobre nossa vida no reino. Nós vivemos naquela era vivenciando o reino, sendo o povo do reino. O gráfico fala resumidamente dessa tensão que eu falei antes, do já e do ainda não, né? De nós temos que lidar com isso. Poxa vida, orei, um foi curado. Aliás, a temporada 3 do The Chosen tem muita explicação boa sobre isso que eu estou falando aqui. Coincidentemente a gente começou a rever, né? Essa série já está preparada há mais de um mês e meio, 2, e a gente resolveu ver agora e falou, nossa, que coincidência, são muitos exemplos parecidos. E o autor da série é muito bom em colocar pessoas que estão experimentando o ainda não, quando o vizinho do lado está experimentando o já. Olha que tensão. Por que, Senhor? Por que o Senhor ressuscitou a filha de Jairo e eu perdi a minha filha? O já e o ainda não. Deus agindo. Essa tensão do reino vai existir, mas nós cremos que o reino está em ação hoje. Falar do reino de Deus, olhar para essa era que nós vivemos, fala de missões, fala de proclamarmos o Evangelho. A nossa conferência vai ser sobre nos equipar também, para que nós aprendamos a viver como cristãos e operar na vida das pessoas. Nunca foi o desejo da nossa comunidade, e a gente tem esse ensino muito forte com John Wimber sobre pastores e líderes sendo as pessoas que fazem o reino acontecer. A função de pastores e líderes é equipar os santos para o ministério. Efésios ensina isso, Paulo ensina isso. Então nós temos todos equipados, para todos podemos anunciar o Evangelho, para todos podemos orar com as pessoas, para todos podemos curar pessoas. Os discípulos saíram desesperados, de novo, para fazer uma referência, já que eu já fiz uma vez. The Chosen mostra isso bem legal, porque é uma coisa dramatizada. E eles acharam, gente, é muito legal essa cena, porque os discípulos estão com Jesus na mesa, e Jesus sempre daquele jeito tranquilo, né? Porque ele está seguro, ele não está tentando agradar ninguém, ele não tem problema de agradar nem discípulo, nem fariseu, nem a sociedade, nem a dona da casa, ele está bem tranquilo. E eles sentam lá para ouvir Jesus, e às vezes, como nós, os discípulos se tornam acomodados. Cara, que coisa, porque afinal de contas, gente, que coisa boa que é poder sentar e ouvir Jesus diretamente, sim ou não? Quem não queria? Para que sair daqui? Né? Conta mais uma aí, Jesus. Jesus, repete aquela parábola, né, do fulano. Vamos ali curar alguém, Jesus? Ele quer dizer o seguinte: vamos ali para você curar alguém, Jesus? E Jesus simplesmente chega do nada. Que a gente às vezes não vê isso lendo o texto, de fato foi do nada, para os discípulos foi do nada. Senta aqui, ele fala: então, a partir de semana que vem vocês vão de 2 em 2 no meu lugar, porque tem muita gente para ouvir e eu não tenho como falar para todo mundo. Jesus fala simplesmente para ele: não, peraí, Jesus, o senhor está mudando o jogo. Não foi para isso que o senhor chamou a gente. Não, eu chamei vocês para me seguir. Vocês estão me seguindo? Então, agora eu estou mandando vocês irem. E eles ficam perdidinhos. Como é que nós vamos fazer? Puxa, muito legal. Até queria mostrar esse vídeo, porque tem uma cena legal depois no capítulo seguinte, onde mostra os discípulos que foram e a surpresa deles. Porque, imagina, eles nunca tinham feito isso, eles. É fácil ficar jogando tudo nas costas de Jesus, né? Senhor, ajuda aquele pessoa ali que está passando fome, Senhor. Jesus está assim, né? Eu acho que é você que tem que ir lá. Não é? Alguém precisa de oração. Estou muito atribulado, não sei o que. A pessoa abre o coração com você. Eu vou orar por você em casa. Nunca mais ora. Já esqueceu na hora que chegou na hora do almoço. Aquela comida boa, que já esqueceu do cara com problema. Né? Esse tipo de coisa a gente precisa despertar. E entender o reino de Deus nos desperta para isso, onde nós estamos. Nós somos o povo do reino. Uma realidade para todos nós, que deve se tornar a nossa marca, ser um povo do reino, ser conhecido como um povo do reino. Aquele pessoal ali é um povo do reino. Eles não falam só de Jesus, eles demonstram Jesus. Eles não falam só que Deus é super poderoso ou sobrenatural, mas eles, uma jogadinha, né? Mas eles naturalmente, de forma sobrenatural,
e eles demonstram o reino. Não existem profissionais do reino de Deus. Existe povo do reino. Amém? Amém. O futuro cada vez mais perto é o título desse episódio. Fica com isso na sua cabeça. O futuro cada vez mais perto. O que isso desperta no seu coração, na sua mente? Eu estou de olho fechado porque eu estou aqui tentando imaginar agora mesmo. O futuro cada vez mais perto. O que é o futuro? O futuro é a plenitude do reino de Deus. O futuro é a restauração de todas as coisas. O futuro cada vez mais perto. O futuro vem invadindo o presente. O futuro vem invadindo o presente. E nós vamos na direção do futuro, buscando o reino de Deus e trazendo e anunciando e demonstrando o reino de Deus. Se você começar a viver a partir do muito em breve, o reino já e muito em breve, eu creio que vai aumentar no seu coração expectativa do que Deus pode fazer, vontade de ver Deus fazendo algo. No começo talvez você vai se sentir meio paralisado, mas conforme você dá passos de fé e de risco, você começa a ver Deus fazendo coisas que você jamais imaginaria que poderiam acontecer através da sua vida. Isso cresce o seu relacionamento com Ele, a sua fé com Ele cresce. É assim que ela cresce. Quanto mais nós temos comprovação da nossa relação com Deus, mais forte ela fica. Quanto mais a gente ouvir Ele no nosso coração, quanto mais a gente ouvir Ele na palavra, quanto mais a gente ouvir Ele na vivência com o corpo dele, mais sólida e mais madura é a nossa relação com Ele. Em tese, melhor você representa a Cristo no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Então, expectativa, corações aquecidos. Quanto mais nós andamos com Jesus e fazemos aquilo que Jesus fez, menos frieza você vai perceber no seu coração. Às vezes a gente está se sentindo distante de Deus, às vezes a gente está se sentindo frio. Uma grande maneira de você verificar isso é observando os seus atos. O quanto da sua vida realmente está conectado com fazer aquilo que Deus quer. Eu não estou falando só de um bom comportamento, né? Ser pessoas com a moralidade boa, conforme as Escrituras, tudo isso é importante. Frutos do Espírito, né? Paciência, longanimidade, mudar seu vocabulário. Mas às vezes, olha bem o que eu vou falar, você vai encontrar pessoas que são até muito parecidas com você de comportamento. Qual é o seu diferencial? Qual é o meu diferencial dessas pessoas? Nenhum? Ou o fato de que através de mim e de você, Deus pode operar algo sobrenatural? De que quando os limites humanos acabaram, você tem algo que é acima do limite humano para apresentar, ainda que seja a esperança da vida eterna. Porque a gente não vai prometer aquilo que a gente não tem controle. Deus é que tem controle. Mas nós lançamos a fé, nós lançamos a esperança, nós lançamos a possibilidade. Porque o reino já chegou, porque Cristo já consumou a sua obra, e é possível uma vida melhor, um mundo melhor, uma realidade diferente. E se não acontecer conforme nós gostaríamos, porque nós temos um monte de vontades, ainda assim nós vamos dizer: a graça de Cristo me basta. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua graça. O Senhor me sustenta, o Senhor me consola. Os nossos corações serão aquecidos conforme nós vivenciarmos o reino de verdade. Vai aumentar em nós um desejo de ver Cristo agindo em nós e através de nós. Vai gerar em nós um temor santo, porque nós estamos falando do reino muito em breve, nós estamos falando do reino vindo e da volta de Cristo. E muita gente na igreja hoje não tem mais temor pela volta de Cristo. E quem não tem temor pela volta de Cristo vive do jeito que quer. Gasta a sua vida do jeito que acha que devia gastar. Se envolve com o que acha que devia se envolver. E muitas vezes não é com o reino de Deus. Reino de Deus não é sinônimo de igreja, tá, gente? Vocês estão me entendendo? Reino de Deus é a vontade de Deus e o reino dele chegando na nossa vida e em outras vidas. Muita gente confunde reino de Deus com igreja. Não, eu estou na igreja, então eu estou no reino de Deus. Não. Você pode estar na igreja e ir para o inferno, se você não tiver uma conversão genuína com Deus. Se o seu coração não foi transformado, se você não recebeu a Cristo, igreja não salva ninguém. Igreja física, igreja prédio, estar na igreja, que é estar em Cristo, isso salva você. Portanto, o temor santo, se Cristo vai voltar, o que é que eu vou apresentar a Ele? O que eu vou devolver a Ele pelo que Ele fez por mim?
Quais são as coroas que eu vou lançar aos pés dele? É por meio dele, é para ele que nós fazemos as coisas, mas nós vamos apresentar algo a ele. O reino de Deus também traz isso, o entendimento do já, ainda não e do muito em breve. E portanto, ao entender tudo isso e ter um temor, a gente vai reordenar a nossa vida. Isso é o que se espera. Reordenação da nossa vida em torno da realidade do reino de Deus e em torno da realidade do retorno de Cristo. Por último, isso gera em nós, obviamente, a urgência do Evangelho. Se Cristo vai voltar, eu preciso dizer às pessoas. E se Jesus voltar semana que vem? Muito cuidado nessa hora. Quer ver como eu deixo vocês desnorteados? Não vai acontecer isso, tá? Porque não é assim que Jesus trabalha, mas só para dar um exemplo. Suponha que eu estou aqui pregando, tem uma inspiração, um revelamento. Não é revelação, é um revelamento. Mas você pensa que é uma revelação. E eu falo para você, irmãos, com muito temor eu digo a vocês que o Senhor volta em 20 minutos. E aí você começa a pensar em tanta gente que você devia ter falado. Não vai dar, 20 minutos você não sai daqui, não chega em casa. Já era. O seu amigo, o seu parente, seu conhecido, seu patrão, sei lá quem Deus colocou na sua vida. Não vai mais dar tempo de você anunciar. E agora você torce porque outra pessoa tenha feito isso, porque você sabe que você não fez. Esse é o senso de urgência. Eu estou pesando um pouco a mão aqui só para você entender, tá bom? Graças a Deus eu não creio que Deus trabalha desse jeitinho que eu exemplifiquei aqui, mas é uma realidade. A realidade que eu quero trazer para você é da perda de tempo, certo? De não atenção ao reino de Deus, de não vivenciar o reino. Anuncie a sua maneira, converse, convide, traga, arraste. Em alguns casos, com amor dá para arrastar. Não igual na época das cavernas lá, com bastão e puxa pelos cabelos. Mas arranje um jeitinho, gente. Pense, leve para um grupo pequeno. Traga aqui para a comunidade um café, uma comunhão. Arrisque-se nisso. Expectativa, corações aquecidos, um desejo de ver Cristo agindo em nós. Temor santo, Cristo vai voltar. Reordenação da nossa vida. Urgência do anúncio do Evangelho. Entender o reino de Deus. Ainda não, já e ainda não. Entender o reino de Deus, já e muito em breve. Tem muito a ver com a canção que a gente ensinou hoje, que também foi uma certa coincidência, que eu já estava querendo ensinar essa música, e calhou de ser bem hoje. Você vê, todas as coisas, né? Eu estava na escala, eu vou pregar hoje, eu estava com a série para começar. Deixei aqui um trechinho para você não se esquecer dessa oração. Seja aqui como era no jardim, seja na terra como é no céu. Não há nada melhor do que estar nesse lugar onde o agora toca a eternidade. Não há nada melhor do que estar nesse lugar. Não é esse lugar, tá, gente? Esse lugar aqui é a figura de nessa hora, nesse momento, nisso que está acontecendo agora. Nesse lugar onde o agora toca a eternidade, o futuro está vindo e Deus opera e faz algo. Mas também não há melhor lugar do que estar onde a eternidade invade o agora. Então é esse jogo de vai e vem, o presente invadido pela era futura, até que um dia tudo que reste seja a era futura, na presença de Jesus, e tudo será corrigido. Amém? Nós somos o povo do reino de Deus, nós somos o povo que tem que trazer a esperança, a boa notícia. Abra sua Bíblia aí para a gente encerrar, porque se eu não ler a Bíblia alguém vai falar que não teve pregação. Eu entendo isso, faz sentido, mas hoje nós estamos preparando para o que vem. Abra a sua Bíblia. Deixa eu achar aqui o texto. Lucas 4, versículo 16 a 21. Nós vamos ler. Lucas 4, versículo 16 a 21. Começo do ministério de Jesus. Portanto, o começo do anúncio das boas novas do reino de Deus. Olha só. 16 diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia criado
sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro de Isaías, do profeta Isaías. Jesus abriu e encontrou, ele sabia o que ele queria ler, ele encontrou o lugar onde está escrito. E aí ele leu o que estava escrito em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar o quê? Liberdade aos presos. Isso aqui não é preso só em cadeia, né? É presos, aqueles que estão sofrendo algum tipo de opressão, e recuperação da vista aos cegos, milagres, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A leitura que Cristo faz desse texto, ele diz: eu sou o cumprimento disso. E aí eu vou terminar dizendo, você vê que depois Jesus diz aos discípulos: agora vão e eu dou autoridade para vocês serem como eu, e cumprirem Isaías como eu cumpri, a partir de mim, não por vocês, não na sua força, mas a partir de mim. Mais tarde, como as pessoas imaginavam que Jesus vinha para ser o novo presidente do Brasil, ou dos Estados Unidos, as pessoas estavam confusas, e até João ficou em dúvida e falou para os seus discípulos perguntarem a Jesus: Jesus, agora eu estou em dúvida, porque até agora eu não vi o Senhor fazer nenhum levante, o Senhor não fez protesto, o Senhor não fez greve de fome, o Senhor, nem jejum o Senhor faz. O Senhor é aquele que havia de vir? E Jesus responde para João Batista, de novo com esse texto que ele leu lá atrás. Ele fala para os discípulos de João: o que vocês veem eu fazendo? E eles falam: eu vejo o Senhor curando aqueles que sofrem, libertando os cativos, os oprimidos, trazendo boas novas aos pobres, alimentando multidões. Vai e diga a João o que vocês viram aqui, porque isso significa que eu cheguei de verdade, que o reino chegou. Eu sou o cumprimento da profecia de Isaías. Se vocês entenderem errado, agora está na hora de corrigir. O reino de Deus é sobre isso, sobre trazer o reino de Deus para a terra. Esse é o nosso papel, e nós precisamos do Senhor para isso. Nós precisamos do seu Espírito, nós precisamos ser cheios do seu Espírito, o dínamo do Espírito Santo, nem nós capacitando. E você e eu temos esse Espírito. Quando nós nos convertemos, nós podemos ser cheios dele. É uma operação contínua que nós queremos. Se você precisa de mais do Espírito Santo, talvez tudo que você precisa é começar a dar passos de fé em direção ao seu trabalho no reino. E Deus vai capacitar você. Ele não vai deixar você sem recurso, cumprindo a vontade dele, porque é a vontade dele. Antes de você querer, ele já quis. Antes de você pensar, ele já pensou. Nós aprendemos também nas Escrituras que ele nos chamou e nos predestinou para as boas obras que ele preparou antes da fundação do mundo. Você só vai andar no que ele já preparou. Vai precisar de fé? Vai! Porque a fé te mantém independente, a fé te mantém humilde, a fé te mantém quebrantado. Eu preciso do Senhor para fazer a obra dele, mas eu quero fazer, eu quero ser igual a ele, eu quero que as pessoas ouçam sobre ele. Amém? Amém. Fui mais longe do que eu imaginava, mas valeu a pena. Nessa manhã, então, guarde o que nós conversamos, mantenha no seu coração. Se precisar ouvir de novo, eu gravei aqui, você ouve de novo, porque as próximas mensagens vão explorar um pouco mais na prática, com textos, em vez de fazer o contrário, né? Porque aqui está garelando um montão, depois eu li o texto rapidinho, você vai ter uma mensagem mais normal, lendo o texto no começo, olha para o que Jesus fez e traz para a sua vida. Amém?